Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula e nessa videoaula nós falaremos sobre função do primeiro grau. Muito importante aprender essa matéria, esse conteúdo, porque função do primeiro grau aparecerá na matemática, na física, na química, na biologia, o tempo inteiro. Então é muito bom que nós saibamos resolver esse tipo de exercício, legal? Então assim, o que é uma função? Eu falei na aula passada que uma função é uma dependência. É uma relação de dependência. Agora eu vou apresentar a função do primeiro grau de uma forma um pouquinho mais formal, tá? Antes de mais nada, é bom te contar por que essa função é do primeiro grau. Tá vendo que aqui tem uma incógnita x? Qual é o expoente que tem esse x? É 1. Professor, mas não tinha nada ali. Quando não tem nada, na verdade ele está elevado ao expoente 1. E como o expoente máximo dessa função aqui é 1, então é do primeiro grau. Você aprenderá no futuro que pode ser um 2 isso aqui. E se for um 2, será uma equação do segundo grau. E assim sucessivamente. Legal? Olha só que interessante. Acontece que, se eu tenho aqui essa função, o que eu posso falar mais para vocês sobre isso? Eu posso te falar que a função do primeiro grau, ela é esse tipo de função quando ela é uma função f, r, setinha, r. O que será esse r, setinha, r? Então, isso significa que é uma função que tem um domínio no conjunto dos reais e que te dá resultados também no conjunto dos reais. Isso é muito importante, porque quando você vir algo desse tipo, significa que você pode atribuir nessa função qualquer número real. Só que se aqui fosse um n, você só poderia atribuir números naturais. Isso é muito importante. Então, olha só, vamos à definição. A função f, r em r, ou função dr em r, é do tipo primeiro grau, se existem números reais que satisfaçam a relação abaixo. Olha só a relação abaixo. F de x é igual a x mais b. Coisa muito importante, esse x é incógnita, eu acredito que você já percebeu isso. É o valor que você não conhece. Mas normalmente, o valor de a e de b, que são constantes, você conhece. E eles têm nomes. O a, ele se chama coeficiente de x. E o b se chama termo independente, justamente porque ele não depende de x. Ele está sempre ali e não está sendo multiplicado por x. Para que isso realmente seja uma função, é muito importante que esse a seja diferente de zero. Porque se ele for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então a função desapareceria. Então o a tem que ser diferente de zero. O b até pode ser zero. O a não. Agora, olha só aqui embaixo que eu tenho exemplos dessa função. Quando eu tenho exemplos dessa função, fica bem legal. Por quê? Porque eu posso olhar para os exemplos e tentar identificar quem são os coeficientes angulares e lineares. Professor, o que é isso? Angular e linear? Calma, você vai aprender em breve. Por enquanto, estamos chamando esses coeficientes de coeficiente de x e termo independente. Vamos lá? Quem é o coeficiente de x aqui, que nós estamos chamando de a? E quem é o termo independente aqui, que estamos chamando de b? O coeficiente de x é o 2, porque é aquele valor que multiplica o x. E o coeficiente que é o termo independente aqui é o 3, porque não está sendo multiplicado pelo x. E aqui, na de baixo, quem é o a e quem é o b? Bom, o a ele é o 2. Mas, professor, não deveria ser o primeiro? Não, ninguém disse isso. O que eu disse para vocês é que o coeficiente de x é aquele que multiplica o x. Esse é o a. Então, quem está multiplicando o x aqui é o 2. Logo, o a vale 2. E o b? O b vale 3. Note que é exatamente igual ao de cima. Eu só inverti a ordem. Certo? Agora, pensando aqui neste terceiro. Quanto vale o a e quanto vale o b? E no último também, quanto vale o a e quanto vale o b? O a é aquele termo que multiplica o x. E aí nesse momento você está pensando, professor, mas aqui não tem nada multiplicando o x, ele está dividindo por 2. Mas quando você divide por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Porque se eu fizesse essa multiplicação aqui, ó, meio vezes x, devido àquela regra de multiplicação de frações, eu tenho que lembrar que aqui embaixo eu tenho 1. Eu multiplicaria 1 vezes x, que daria x, e multiplicaria 1 vezes 2, que me dá 2. Então, note que é a mesma coisa. Eu tenho algo multiplicando sim. O quê? O meio. Legal? E quem é o termo independente?
Ah, professor, agora tá fácil. É 2. É menos 2, porque aqui tem um menos. Ó. Isso não tinha nas demais, certo? Bom prestar atenção. E o último aqui. Quanto vale o B, que é o termo independente? 0. Se você não está vendo, é porque ele vale 0. E o A? Bom, o A, que é o coeficiente de x, vale 3 nesse caso aqui. Legal, pessoal? Tudo bem? Espero que tenham entendido. Assistam a próxima aula que nós falaremos sobre gráficos desse tipo de função. Abraços e tchau!